Tá bom. Escute, a caminhada trouxe entendimento, a mesa trouxe revelação. Eu vou repetir isso. A caminhada trouxe entendimento, eles entenderam. Mas quando sentaram à mesa, a revelação chegou. Foi na mesa que Jesus abriu os olhos deles. E por que abriu os olhos? Porque ele pegou, deu graças e partiu. Eu acredito que na hora que ele partiu o pão, ele levantou. O que dá para ver quando parte o pão? Eu escutei um Gente, eu não posso afirmar porque não está escrito. Eu estou dizendo que eu acredito que pode acontecer ali. Ele partiu o pão, eles viram as mãos dele partindo o pão. Eles olharam a marca da entrega, que eu creio. Eu não vou afirmar como teologia para você, mas que eu creio, você pode crer se você quiser. Eles enxergaram ali o sangue e o pão sendo partido ali. O coração deles aqueceram. Então Jesus é reconhecido em plenitude, é reconhecido no entendimento, é reconhecido em revelação. Não tem como ter entendimento se não for para as Escrituras. E não tem como ter revelação se não sentar na mesa e partir o pão. Deus se revela depois que nós partimos o pão. O pão aqui não simboliza para nós apenas um alimento. O pão revela Cristo. Por quê? Porque é um tipo de ceia. Ele já tinha feito isso com os discípulos dele. Tinha ou não tinha? Ele já tinha feito. E aí aqui ele parte o pão, dizendo assim, nós temos uma aliança. Com quem? Com os desviados do caminho. Não, Jesus é demais. Jesus poderia ter aparecido para todo mundo, mas apareceu quem perdeu a direção. Porque eles não perderam a fé, eles estavam tristes. Tristes porque os olhos não tinham visto aquilo que eles criam. E Jesus, gente, sendo o rei dos reis, começa a fazer uma caminhada com 2 homens que saíram de Jerusalém. Oh, meu Pai, é muita misericórdia, é muita graça, é muito amor. E Lucas registra, por quê? Porque esses caras voltaram para Jerusalém contando tudo. E a gente está voltando isso aqui, sabe por quê? Porque a gente entendeu e Deus se revelou a nós. E os caras começam a contar. Aí, não que Lucas estava naquele ambiente. Ele começa a escrever essa história. Por quê? Porque quando você lê o livro de Lucas, Lucas sempre vai registrar em todos os seus momentos, ele vai, inclusive o livro de Atos, ele vai registrar a partida de pão. Porque a partida de pão não está só aqui. Por exemplo, a Bíblia diz que ele partiu o pão, distribuiu e mais 5.000 homens comeram. Não é verdade? Você vai ver também no livro de Atos que antes da embarcação afundar, Paulo parte o pão antes da embarcação afundar. Por quê? Aqueles homens estavam 14 dias sem comer. 14 dias. E Paulo fala assim, vamos comer, porque essa noite eu recebi uma visitação de um anjo disse que ninguém vai se perder. Vamos comer, pode comer. E aí ele vai, levanta a mão e parte o pão. Para que ele parte o pão? Para lembrar aqueles homens e lembrar a ele que a salvação depende de Cristo, não do seu esforço. Ele parte o pão quando o barco vai afundar, viu, Cris? Porque a gente tem mania de levantar e dar graças depois que a gente já está em terra firme. Mas sabe o que é muitas das vezes? Que Deus, Ele tem um jeito muito doido de ser com a gente. O que Ele faz? A gente parte o pão, lembra quem Ele é, e Ele tira o barco. Por que tira o barco e faz afundar o barco? Porque o barco, muitas das vezes, é a confiança no emprego. O barco, muitas vezes, é a confiança no dinheiro. O barco é as coisas que nos transportam. Porque o barco nada mais é do que um transporte. Então, de um lado para o outro. E, às vezes, esse barco afunda. Mas a promessa não. A promessa não naufraga junto. Porque Paulo que segura no barco, ele faz a parte o pão. Lembramos que Cristo é a salvação, Ele é o centro, Ele é o governo, Ele é a autoridade. Ele parte o pão e quando Ele parte o pão, eles podem comer, que Deus vai nos salvar. Ele disse,
Os homens estavam 14 dias sem comer por causa de medo, está escrito no texto. Acha para mim, varão, é Atos, alguma coisa está vindo na minha cabeça aqui. E aí, quando ele parte o pão, eles no outro dia, bum, barco afunda, todo mundo para a água. Imagina se Paulo dependesse de emoção para servir a Deus. Poxa, Senhor, eu parti o pão, se for que ninguém ia morrer, o Senhor afundou o barco? Mas não é do jeito de Paulo. Expectativa humana versus propósito divino. O que Deus queria? Afundar o barco. Tem coisa na sua vida que precisa afundar, meu irmão. Às vezes tem sonhos e projetos que você coloca para Deus que é um barco, está atrapalhando o milagre. Nós precisamos abrir mão. Quando Jesus parte o pão aqui, devolve ao discípulo o propósito. Porque nesta mesa que ele senta, depois de ter explicado na caminhada da Escritura, é muito forte, né? Mesa do rei, legendários. Faz a caminhada de entendimento, quando você está na mesa, vem o quê? Vem revelação, né? Olha aí, gente, está aqui no texto. Eita, que eu vou ministrar isso aqui lá na montanha. Porque antes de reconhecer Jesus, a Bíblia diz, assim que eles reconheceram Jesus, que eles levantaram imediatamente e voltaram a Jerusalém. Por quê? Porque entenderam que estavam no lugar errado. O coração estava no lugar errado. A expectativa estava no lugar errado. As informações, ainda que eram coerentes, não eram suficientes para levar de volta para a promessa. Porque nenhuma informação de outro ou de terceiro tem a força de levar para o centro da vontade de Deus. A vontade de Deus é através das Escrituras. E aí você vai ver que eles entenderam, e a Bíblia diz isso. Que lá em Atos capítulo 2, verso 1 e 4, pode abrir? Em ordem cronológica. Atos 2, 1 e 4. E cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos na onde? Diga, cenáculo. Lembra do cenáculo da ceia anterior? Eles estavam reunidos aonde? Cenáculo. De repente veio do céu um som, como de um vento. Todos ficaram cheios do Espírito. E o cenáculo era no caminho de Emaús? Que localização que tinha o cenáculo? Diga, Jerusalém. Depois do entendimento, da revelação, vem um preenchimento de poder. Por quê? Deus não pode fazer nada na sua vida se você não estiver no centro da vontade dEle. O lugar é Jerusalém. Deus poderia encher todo mundo de qualquer forma, mas o start do Espírito Santo era em Jerusalém. Porque quando Deus te fala de um lugar, quando Deus te fala de uma geografia, quando Deus te fala de uma promessa, você tem que zelar por ela, crer nela, tomar posse nela, porque é lá que você vai receber poder. É lá que você vai ser cheio. Então os mesmos discípulos que estavam tristes no caminho de Emaús, agora estavam cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque tiveram entendimento, tomaram posse da revelação e recalcularam a sua rota. E eu sinto hoje que nós precisamos recalcular a nossa rota. Mantendo em Lucas 24, 31, então os olhos deles se abriram e reconheceram, mas ele desapareceu da presença. Lê aí, 24, 31. Lucas 24, 31. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. Aí eu pergunto, por que Jesus desapareceu? Porque agora não precisava mais ser conduzido por aquilo que eles viam. Porque agora eles passaram a conduzido por aquilo que eles criam. Porque Jesus não falou, volte para Jerusalém. Jesus falou, vocês têm que voltar, hein? Volta para a igreja, desviado. Foi isso que ele fez? Não foi, gente. Ele revelou quem ele é. Por isso que só permanece quem tem a revelação dele. E quem tem a revelação dele não precisa de ver para andar. Recalcula a direção pela promessa. Recalcular a nossa rota na mesa, nós estamos falando de nós recalcularmos o caminho para onde nós estamos indo através do que a promessa me diz. Porque a circunstância não pode ser aquela que me direciona. A circunstância nos faz pular do barco. Mas quando nós estamos pela promessa, nós recalculamos onde é que nós estamos. Sabe o que esses homens fizeram? Nós estamos no lugar
errado. Nós estamos no lugar da dúvida, nós estamos no lugar da incredulidade, nós estamos no lugar da tristeza, que não aconteceu do nosso jeito. Nós estamos aqui, mas Jesus apareceu e falou conosco. Agora nós entendemos que quando Ele falava, o nosso coração ardia. E agora nós não podemos mais viver por aquilo que a gente vê. Está vendo, Clóvis, seu cabeção? Você ficou pensando no que os outros falavam, ficou acreditando no que os outros falavam, você ficou andando assim desse jeito, está vendo? Está vendo? Mas agora nós vamos dar pela promessa. Combinou? Junto. Vamos. Eles sabiam que ia descer o Espírito Santo? Sabiam. A promessa era: eu vou para o Pai para que eu vos envie o outro. Ele sabia que jeito que ia ser o negócio? Não, sabia não. Como ia ser, não. Vocês acham que eles iam estar lá e começar a falar em outras línguas lá? Eles não sabiam como ia ser esse negócio, não. Eles estavam reunidos em oração, no cenáculo, no terceiro andar. E reunidos ali, na promessa, vivendo aquilo que Jesus disse, eles foram cheios do Espírito Santo. E Pedro, que era um covarde, passou a ser corajoso, que pregou e 3.000 homens se converteram naquela tarde. E eles estavam ali como se estivessem bêbados, foram considerados bêbados, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. O que a igreja precisa ser? Cheia do... Então eles aprendem aqui a reconhecer Cristo pela palavra, e não mais somente por aquilo que via. Eles aprendem a reconhecer Cristo pela comunhão, que ali mesmo em breve com o Espírito Santo. Então Cristo para nós é aquele que nos procura fora da rota, para colocar-nos na mesa e recalcular a nossa rota. Hoje o Senhor está recalculando rota aqui. Nós estamos diante de uma mesa posta, a mesa da ceia. E como é que está o seu coração? Talvez você tenha chegado aqui como aqueles discípulos, sabe, querendo viver a sua vida, seus prazeres, seu jeito. Mas você não pode deixar que a vida sua continue da mesma forma, desse jeito. Você precisa entender que tem promessa para você, tem palavra para a sua vida, tem direcionamento para você, e você pode hoje acessar isso. E eu declaro sobre a sua vida, que mesmo se você chegou cansado, mesmo que você chegou na igreja hoje frustrado, mesmo que você está pensando em inúmeras coisas, até mesmo desistir, eu quero dizer que Jesus continua fazendo essa obra, independente Ele continua sendo o mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo amanhã. Ele ainda está falando através da sua palavra, alimentando nossa fé, aquecendo nosso coração, e Ele ainda é o que parte o pão, e aí nessa mesa Ele recalcula a tua rota. Receba em nome de Jesus. Então a ceia hoje não é só memória, é um convite para você voltar para Jerusalém. Qual foi a promessa que você recebeu? Pensa agora. O que Deus tinha te falado? Talvez você tenha necessidade de voltar ao primeiro amor. Talvez lá no caminho de Emaús. Voltar ao propósito. Voltar ao lugar que Deus derrama o Espírito Santo. Vocês estão comigo? Eu falei de ler Bíblia, o povo ficou triste, né? Próximo culto eu falo de prosperidade, riqueza, unção. Tá bom? Não, né? Como é que está a sua vida? Vai deixar Jesus recalcular a tua rota? A mesa. Hoje é ceia. O barco afundou? É livramento. O destino de Paulo não era Roma? Era ou não era? Chegou ou não chegou? Com barco ou sem barco? Até porque Deus não precisa de barco para te levar para nenhum lugar. Deus não precisa de ajuda para cumprir propósito. Deus não precisa do teu carro, Deus não precisa do teu dinheiro, Deus não precisa da tua casa, Deus não precisa de nada que é seu. Ainda sendo tudo dele. Não precisa de nada disso. Ele não precisa de nenhum pretexto que fala. Ele não precisa de um item seu. Nada. A Bíblia diz que Ele olha o seu coração. Tu vai cear hoje. E como é que você está? Na incredulidade? Você não lê a Bíblia? Você não busca? Onde é que você está hoje? Está no teu desejo próprio? Onde é que está hoje? Você está pensando na sua namorada que não está aqui? No seu namorado que não está aqui? Qual é a sua rota? O que você tem feito que te tirou de Jerusalém? Que te tira de Jerusalém da promessa? Porque alguns anos atrás, eu me cansei
de eu achar que Deus, Ele ia fazer na minha vida como a dos outros. Porque quando a gente olha a vida dos outros, a gente vê muitas das vezes resultados, mas a gente não vê processo. A gente vê aquilo que ele alcança. É como eu falei hoje na integração, né, André? Eu falei lá, olha, faz uma viagem e a pessoa fala que você está roubando, que você está isso e daquilo. Mas ela não fala das 14, 16 horas que você trabalha. Ela não fala do preço que você paga, do choro, da oração, não fala. Entendeu? Muita gente fala, esse pastor está usando dinheiro para viajar. Mas não fala, esse pastor todo sábado dorme na igreja. E divide o banheiro com um monte de gente. Às vezes eu entro lá, tá um fedor, velho. Eu falo, o banheiro das meninas, não devia estar assim. Não é verdade? Mas eu entendo que é todo mundo igual. Aí eu vou tomar banho no frio. Então, meu amigo, aquele banheiro lá. Você viu lá, mulher, tem um box lá, naquele banheiro? Então, eu tomo banho com a minha família lá. Não é verdade? Todo mundo quer resultado, mas não quer o processo. As pessoas, elas estão iludidas com resultados. Eu estou falando até de espiritual, ministerial, tudo. Mas ela não quer o processo de ler as escrituras todos os dias. Tem gente que começou o plano da leitura comigo no começo do ano, já olho lá, tem trocentos que ficou para trás já. Nem acompanha. Entendeu? Eu perdi 6 dias, aí o que eu faço? Quando eu estava em Dubai, eu perdi alguns dias. Mas o que eu faço? Eu faço um hoje e um anterior. E vou repondo o que eu perdi. É que nem dificuldade do inglês. Mas eu não faço, aí nas 2 semanas depois eu faço tudo uma vez. Não é? Mas há processo. E a pessoa precisa entender. Olha o processo dos dois. Entendimento. Senta. Revelação. Retorna o teu coração. Recalcula a rota para o centro da vontade de Deus. Estava indo por um caminho. Ele se converte. Porque tem crente desviado da promessa, se converte à promessa. E é lá na promessa que eles são cheios do... Você quer estar na igreja para ser cheio do quê, hein? Cheio de conhecimento, cheio de informação? Eles estavam. Igreja, no lugar de ser cheio do Espírito Santo. Ao partir o pão, que você receba a revelação de quem é Cristo para você. Eu quero dizer que Deus tem promessa para a sua vida. Tem promessa para mim, tem promessa para você. Deus tem. Tem promessa que Ele já fez, tem outras que Ele vai fazer. Em nome de Jesus, vai se cumprir na sua vida. Porque o Senhor diz, tem bem seus planos, tem para vós, plano de fazer o bem e não o mal. Então, hoje é um dia de você recalcular a sua rota. A minha pergunta, onde é que você está? Se você estiver no lamaçal do pecado, essa é a hora de pedir perdão. Essa é a hora de falar, Senhor, me perdoa pelos meus pensamentos, por aquilo que eu faço. Por quê? Possa ser que amanhã você esteja sem barco. E aí? Vai sair fora da igreja? Vai desviar? Quantos querem ceiar hoje? A ceia é para aqueles que creem que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador de sua vida. Amém?